Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um encontro nosso no nosso programa Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente na Uninter, e hoje nós vamos falar de um assunto que está sendo assim muito comentado e bastante estudado, e é um assunto bem atual. Nós vamos falar hoje sobre a possível contaminação dos esgotos urbanos pelo vírus do Covid-19. Para tanto, eu trouxe uma convidada muito especial, a professora Márcia Cravetes. Olá, professora, bem-vinda. Oi, professora Sandra, boa tarde a todas. Eu sou a professora Márcia, trabalho diretamente com a professora Sandra todos os dias, mesmo em home office, né? Sou tutora dos cursos de pós-graduação dos quais ela faz a coordenação, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é atual e novo para todos nós, né? Exatamente. A professora Márcia é mestranda na área de meio ambiente, em ciência, tecnologias ambientais. E ela faz uma pesquisa muito interessante, próxima do que nós vamos falar hoje, que é, pode dizer, professora, o que é que você está Então, pesquisando? eu estou em fase final, né, de pesquisa, mas é sobre os contaminantes emergentes, que até um tempo atrás também era novidade, era um assunto novo, mas que vem sendo estudado ao longo do tempo, ao longo desses anos. Mas o meu foco maior é na cafeína e nos hormônios sexuais femininos, estradiol, etilestradiol e estrona, né, que são contaminantes emergentes e que a análise é realizada em águas, né? A gente não coleta, não é no esgoto em si, são em determinados pontos de um determinado rio e onde foi realizada a coleta e feita a análise em cima desses contaminantes, né? Visto ainda que a gente verificou outros níveis, outros elementos, né? Tanto organofosfato, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, DBO, DQO, que são importantes para complementar o estudo, né? Que provavelmente é o que vai ser feito com o esgoto, a coleta de esgoto com o Covid-19. Além de estudar, ver o, o vírus, né, vai estudar outros parâmetros para ver se não tem interferência. Então, a gente estuda um complemento, né, estuda uma grande quantidade de elementos, mas foca em determinados elementos para você ter um direcionamento no seu estudo. Interessantíssimo e vai contribuir imensamente, não só com o meio ambiente, a qualidade no meio ambiente, mas também a qualidade da saúde pública em geral, né, professora? Porque Sim, essa pesquisa tem um foco multidisciplinar, não é só sim. ambiental. Recai Exatamente, sobre. professora. No meu caso, no meu estudo, que é próximo do que nós vamos comentar hoje, você consegue determinar quais são os pontos que está tendo mais poluentes e qual o motivo, se o ponto que você coletou é depois de lançamento de efluentes, da estação de tratamento de esgoto, se a moradias próximas é esgoto irregular, que vai para o rio. Então, você consegue traçar vários parâmetros, né? Tanto de dados socioeconômicos, dados ambientais e dados de saúde, né? E você consegue traçar todo um perfil da região, né? No meu caso, o rio é muito longo, né? São 9 pontos de estudo e como o meu trabalho é um pouquinho diferente, eu venho pegando as análises anteriores à minha entrada no mestrado, então eu estudo o que já estudaram também, então fica uma grande quantidade, um volume muito grande de dados. Então, daí você vai reduzindo e vai traçando um perfil para o teu objetivo. E daí, com esse objetivo, que você verifica o que você quer atingir. Se você quer atingir a parte ambiental, de saúde, socioambiental, né? Ou se você quer abraçar tudo e desenvolver um grande trabalho, né? Que também Daí é já é muito quase, complexo. É quase daí uma já é bem dissertação. complexo. Não é deixa de ser uma dissertação, deixa de ser uma tese de doutorado. É a próxima etapa. Mas Quem sabe? falando então sobre essas coletas, esses pontos, porque tem uma proximidade muito grande do que está sendo feito, estudado hoje, para detectar ou comprovar que há esse vírus no esgoto. No caso, você está trabalhando com água,
mas o sim, esgoto vai, inevitavelmente, vai desembocar em algum local quando ele não vai para o local tratado, né? Local exatamente. com destinação final correta. Então, essa pandemia da coronavírus tem movimentado demais essa comunidade científica, Sim, com a preocupação da busca e esclarecimento, elucidação de pontos que por onde permeia esse vírus, não é mesmo? E vários locais no Brasil, fora do Brasil, e agora está vindo para o Brasil também, está sendo estudado esse esgoto, para ver se tem, se ele consegue sobreviver, esse vírus do corona, né, do coronavírus, consegue sobreviver no ambiente de esgoto. sim. E tem dado assim uma movimentação muito grande na área científica. Nós temos estudos bem fortes, né, professora Márcia, em Belo Horizonte e em Niterói. Podia Sim, falar no alguma Brasil. coisa a respeito, prof? Então, no Rio de Janeiro, eles estão estudando em Niterói. Então, eles fizeram a. Vou resumir rapidinho o estudo de Niterói, daí a professora pode falar mais do DBH, mas assim, o de Niterói, eles iam coletar durante 4 semanas, né? A primeira semana, eles coletaram em 12 pontos. Todos os pontos são sempre georreferenciados. Independente do estudo que você vai fazer, é importante você georreferenciar o teu ponto, para você sempre estar coletando no mesmo local, né? Para você ter gradativamente, ou aumentou ou diminuiu o que você está estudando. Então, eles coletaram 12 pontos, né, em Niterói, no estudo, se alguém quiser procurar, é só pesquisar em sites, né, de pesquisa. Eles coletaram em 12 locais. Desses 12 locais, 5 locais tinham o vírus do Covid-19 em 5 locais, né? Aí, conforme eles começaram a fazer essa coleta no dia 15 de abril, só que assim, eles não atualizaram ainda esse estudo. Então, o que a gente tem, só até o final de abril. O resultado final desse estudo ainda não foi publicado. Como a professora Sandra disse, é um estudo novo. Muita gente querendo pesquisar o assunto. Como é um assunto novo, tem que determinar a base teórica e referencial é o mesmo que já é coletado para outros tipos de contaminante, mas como é um assunto novo, há muito que se pesquisar. Então, eles ainda não publicaram, mas para a gente ter uma noção, de 12 pontos, 5 tinha presença do Covid-19. Tem um estudo da Austrália que informa que o Covid-19 fica presente em fezes de 3 a 4 dias e no esgoto 3 dias. Como são tudo estudos, a gente não pode dar certeza para vocês, né? Como são estudos, com o passar dos meses, com certeza a gente vai ter mais publicações, revistas científicas, então a gente vai poder ter certeza de quanto tempo isso vai ficar em fezes, em esgoto, mas está se buscando, né? E Niterói está se buscando fazer esse levantamento para quê também? Para identificar quais são os pontos que foi apresentado, por exemplo, esses 5 locais que foi apresentado o Covid, que pontos são? São próximos à residência, hospitais, clínicas, aeroporto, rodoviária. Então, isso também vai facilitar muito a política pública do município, da cidade, né, do estado, do país em si, porque vai conseguir verificar a incidência maior, mesmo que, né, a gente não tem isso, se ele realmente vai por feco oral, ele vai transmitir, mas se ele transmitir, né, quais são os pontos em que eu tenho que me preocupar mais? Então, basicamente esse o estudo do Rio de Janeiro pela Fiocruz, professora. Aí, como nós temos o DBH, que eu acredito que ainda está um pouco mais avançado do que o do Rio de Janeiro. Então, Niterói, ele foi escolhido porque é uma cidade que tem 95% dos esgotos tratados, né? Sim, Coletados e tratados. Então, é interessante que esses estudos sejam evidenciados e são localizados em pontos ou cidades que tenha o tratamento de esgoto, a coleta e o sim, tratamento.
Porque porque não se dá para pegar uma cidade sem tratamento para se basear como parâmetro, né? Precisa também, claro, precisa fazer um estudo numa cidade onde o tratamento é básico, o saneamento básico não atinge toda a população, mas é importante fazer um onde atinge praticamente 100% da população. então, e a finalidade dessas pesquisas científicas e acadêmicas, elas são justamente para ajudar e detectar locais que, mesmo que não tenha comprovado o doente esteja positivado, vamos dizer assim, do corona, né? Para esse caso do coronavírus, é importante que essas pesquisas de esgoto elas se juntem com os estudos da epidemiologia, confrontando que certas regiões, como a professora Márcia falou, certas regiões próximas de hospital ou aeroportos, onde tem maior concentração de pessoas, muitas vezes as pessoas não sabem que estão portando o vírus, porque são assintomáticos. Mas, independente disso, elas geram excreções no Sim. esgoto e o vírus vai junto. Então, quando é feito esse estudo nessas amostras, vai ter uma visão onde tem o local que é a maior incidência ou não de contaminados. Isso. Não é Eu isso? não sei se vale ressaltar, né, professora, que somente 46% do esgoto só no Brasil, 46% do esgoto é tratado, né? É Então, baixo, assim, né, prof? é muito baixo, né? Então, a gente sabe que tem cidades mais desenvolvidas, cidades menos desenvolvidas, onde o saneamento é, algumas cidades o saneamento atinge, que nem Niterói, 95%. Em outras cidades, a gente sabe que é o básico do básico, né? E isso pode estar ajudando também, né, a esses estudos, a quem sabe novas políticas públicas para essas cidades que necessitam realmente do saneamento básico, do tratamento de esgoto, de um tratamento de água. Então, são estudos que a curto prazo pode ser que para amanhã, por exemplo, não vai resolver, mas para alguns meses, alguns anos, né, a gente já tem uma política pública, né, encaminhada. Eu acredito que qualquer estudo, né, não direcionando ao Covid, ao esgoto, mas eu acho assim, professora, qualquer estudo que um aluno de pós, de mestrado, um pesquisador vá a fundo, eu acho que contribui muito para a sociedade. E que não pode ficar só para ele. Eu sempre pensei assim, a professora, que nem a professora falou que sabe, eu sei muito sobre o assunto, eu não sei quase nada, gente. Eu só sei um pinguinho, uma gotinha de água no oceano. Então, o que a gente sabe, é importante a gente passar, porque, por exemplo, uma informação que eu tenho, uma informação que a professora Sandra tem, pode ser relevante para o estudo que alguém está fazendo. E ao contrário também, que todo mundo aprende alguma coisa todo dia. Então, acho que esses estudos, eu espero, na verdade, que seja repassado, porque a gente sabe, quem está no mundo acadêmico sabe que está sendo liberado bolsas de estudo para esse assunto, que esses assuntos contribua para esse vírus, mas que contribua também para novos vírus que podem aparecer, porque não estamos, né? Estamos à deriva, na verdade, né? Não sabemos se pode ou não aparecer um novo vírus, se esse vírus tem a mutação desse vírus, A como que vai ocorrer. persistência. Exatamente, a persistência. A professora Sandra, que trabalhou muito tempo em área de saúde, da área da saúde, ela pode dizer isso com mais clareza e objetividade. Como que o vírus é, né? Então esses estudos e essas falas, a fala nossa hoje, outras falas de outros professores que já vêm falando sobre isso, vai contribuir, sim, nem que seja um pouquinho, mas vai contribuir para uma nova política pública, uma sociedade com uma qualidade de vida um pouco melhor, né? E não sei em quanto tempo, mas eu acho que a gente tem muito a ganhar com esses estudos, mesmo sendo numa situação tão complicada como estamos vivendo hoje. É verdade, porque tudo muito é novo. Praticamente é desconhecido o comportamento desse vírus perante o ambiente, o meio ambiente, a hospedagem dele no indivíduo, no homem, se ele prolifera ou não, qual é a resistência disso, né? Tanto é que ainda o tratamento e a prevenção
Ainda estamos à procura disso, né? Porque Sim, não conhecemos ainda o comportamento real desse vírus. Já foi feito o desenho do DNA dele, então já é um bom começo. Já sabe como ele é composto, do que ele é feito, qual, né? Mas o comportamento dele no ambiente, no não. meio ambiente, especialmente no ambiente do esgoto, ainda é muito recente. E mais do que complementando a sua fala, professora Márcia, nós da área acadêmica, nós temos, na verdade, a obrigação de despertar no aluno, seja graduando, pós-graduando, em nível de mestrado, em nível de doutorado, tal, despertar esse interesse para fazer a pesquisa, porque somente através da ciência, da pesquisa, é que esses pontos de interrogação serão Sim, esclarecidos, não é sim, verdade? sim, Então, e quando a gente fala sobre a busca a pesquisa em esgoto da parte da virologia, isso não é recente. Isso já em 1850, 70, em Londres, já foi feito estudo sobre isso. Depois veio na década de 40, nos Estados sim. Unidos também, quando teve aquela incidência muito grande de poliomielite, a Hum, famosa paralisia infantil, foi detectado que nos esgotos tinha presença desse vírus. Então, o sim. vírus um serzinho, vamos dizer assim, um indivíduozinho que sobrevive em locais, por exemplo, quem vai pensar que vai sobreviver dentro 4 dias, ou 3 ou 4 dias, dentro de um esgoto, né? Sim. Que é um ambiente extremamente insalubre, extremamente poluído. E qual é o comportamento disso? E diante dessas pesquisas, podem sair políticas públicas que agreguem na área tanto ambiental quanto na área da saúde, que fortaleça as políticas públicas, especialmente no SUS, né? Sim. Porque à medida que vai procurando em locais que tenha maior incidência de população, maior incidência de pessoas, ou proximidades da área hospitalar, porque o efluente hospitalar ele é tratado previamente. Porém, Sim. ele é jogado na rede de esgoto, onde tem o tratamento, conforme a lei preconiza, que tendo uma vazão, um tratamento de esgoto pode ser colocado ali, esse efluente, né? É, Pré-tratado. a professora comentando, é, o estudo lá de Niterói, um dos pontos deles foi o descarte de efluente em hospitais. Um dos pontos. Então, como a professora falou, né? É, tem que determinar vários locais, né? Então, é, determinando o local, a infraestrutura, né? Qual a infraestrutura que eu quero verificar, né? É porque para esse estudo também ter a validação necessária científica, ela precisa ser coletada em vários pontos, não somente na saída ou próximo de áreas hospitalares ou de clínicas de tratamento ou locais que tenha tratamento para esses doentes concretizados, né, já confirmados da doença. Sim, E em Belo Horizonte se aproxima muito com o de Niterói. Na verdade, começou em Belo Horizonte, daí Niterói também veio no estudo tal. Então, ele é tocado, esses estudos são tocados junto com as comunidades científicas. Então, fica muito próximo. E ele é necessário utilizar várias tecnologias. Uma delas é justamente o georreferenciamento, aonde vai escolher o ponto e ele vai georreferenciar o local para fazer as coletas das amostras. E as sim, coletas das amostras, elas são feitas conforme os protocolos, já que existem, né? Como a sim, professora Márcia falou, não tem ainda um estudo específico para detectar o vírus, esse vírus, do corona, mas é utilizado similar ao que já com outra virologia. Então, esses pontos de coleta, eles tem que ter hora marcada, tem que ter primeiro, tem que ter o esgoto canalizado para tratar. Segundo, tem que ter o georreferenciamento, parcerias com instituições de ensino ou de pesquisa, laboratórios para fazer essa análise que vai ser coletada,
que tenha idoneidade esse laboratório, condições de fazer. Outra, pessoas qualificadas para fazer essa coleta, o transporte e o estudo dessas amostras. Então, ele é um estudo complexo para ser Sim, feito. não é só ir ali na saída da estação de tratamento, pegar um PET e colocar dentro do PET, né? Tem todo um Não, protocolo para contaminantes emergentes, a gente tem que colocar no vidro âmbar, tem 2 horas para iniciar a extração, então tem todo um procedimento, né? Então é o mesmo, não é o mesmo procedimento para o coronavírus, mas tem que seguir o mesmo protocolo. A pessoa, tanto a pessoa que está realizando a análise, ela tem que conhecer, ela tem que saber pipetar, ela tem que saber organizar o que ela vai utilizar, tem que estar tudo esterilizado, né? Não é simplesmente exato. eu ir lá pegar e tentar fazer na minha casa. Também não tem nem como, né? Mas tem todo um procedimento, né? E E tem que nem esse, a professora falou. e esse procedimento da coleta específico para a virologia do corona, ele é feito a amostragem de uma quantidade X ml daquele esgoto, não pode passar de 4 a 5 horas até chegar no laboratório para ser analisado, e repetir nos mesmos pontos dentro de determinadas horas ou dias para que faça a comparação, para Sim. saber o total de vírus na concentração naquele local. E como é um estudo novo, a validação desse estudo, né? Tem tudo isso também. Então, não é assim. Os dados que forem apresentados para a sociedade, eles têm que ser verídicos, né? Porque ele precisa a validação desse estudo. Não é só fazer e publicar, falar para a população que o esgoto está contaminado com o Covid-19. Não, tem que ser Não. verídico, tem que ser validado. Por isso que a professora Sandra falou, não é só uma vez lá e coletar, são várias vezes, são vários procedimentos, requer trabalho, requer pessoal capacitado, né? O pessoal, por exemplo, do laboratório que eu faço parte na instituição de ensino, onde eu faço o meu mestrado, eles estão engatinhando nesse estudo, porque precisa de um material específico, precisa de um papel específico para na hora de dissolver. Então, eles estão engatinhando nesse procedimento ainda. Então, eu fico bem feliz quando eu vejo os comentários dele, olha, vamos fazer isso, vai sair bolsa, né, de estudo. Então, porque também dá uma segurança para a população, para a sociedade. A sociedade pode dizer, porque assim como a gente está falando que pode ocorrer, tem pessoas que estão dizendo que afirmam que ocorre, e tem pessoas que estão negando. Então, a gente precisa realmente saber para passar para a população, porque senão entra aquele desespero, né, na população, e é isso que a gente não quer, né? É por isso que esses estudos existem, né, para nos trazer o que está acontecendo e o que é certo e o que é errado nesses acontecimentos, né? E como nós vamos nos prevenir e se preocupar com os nossos filhos, nossos amigos e familiares. E saber realmente a veracidade, né, e a seriedade desses estudos, porque alarmar a sociedade não é contribuição. Não, Você trazer dados, como a professora falou, trazer dados verídicos, dados concretos da comunidade científica, isso aí que faz é, a melhoria na qualidade e de vida das cidades, dos locais, das comunidades em geral, né? E que é um passo para um conhecimento melhor do comportamento desse vírus tão novo. Grande parte do mundo está se preocupando em buscar alternativas para prevenir futuras endemias, espero que não pandemias, né? Ou contaminação por vírus, mas que tenha um protocolo já pré-estabelecido, ou conhecimento já, as duras penas que nós estamos conseguindo, né? Não é verdade. fácil, porque todos nós, com esse isolamento social, com esse afastamento, hoje vale, amanhã não vale o protocolo. Então, são alternativas que vão sendo comprovadas
para não alarmar a sociedade. O mais importante é isso, alarmar o mínimo possível a sociedade e agregar cada vez mais a comunidade da ciência científica para procurar saídas e alternativas mais concretas e mais certas, efetivas e assertivas, né, na pesquisa desse comportamento, na persistência desse vírus, especialmente para políticas públicas futuras, para que esse georreferenciamento das coletas em esgoto, que não é invasivo, não utiliza pessoas, não utiliza animais, nada. É simplesmente coletar algo que já foi excretado, que vai ser descartado. Mas ali, a riqueza de dados que pode ser analisado, que pode ser estudado, é muito interessante. Há muitos anos atrás, eu fazia já pesquisa de antibióticos em água. Então, a gente fazia não só a coleta, como a gente fazia a prevenção, através da excreção do paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva. A gente podia fazer os cálculos, os estudos, tal, de estatísticos, tal, para saber o quão aquele antibiótico que foi ingerido ou que foi administrado no paciente lesava o meio ambiente. Até hoje, essa tecnologia é utilizada na Alemanha, muito pouco no Brasil, mas no Canadá, na União Europeia, praticamente em geral, é utilizada essa tecnologia, porque ela não é invasiva, não usa experiências em animais e está ali no esgoto, está ali no efluente, né? Eu acho assim, Material. prof, que ainda, a gente ainda com isso, a gente ainda ganha mais, ainda a gente consegue ganhar mais, por quê? Porque tem muitos estudos só focados em tratamento de esgoto, né? Com isso, sabe, por exemplo, né? O Covid permanece lá, o vírus permanece de 3 a 4 dias, 3 dias no esgoto e 3 a 4 dias nas fezes, né? O esgoto passa por um tratamento. Então, quem sabe se não está na hora de também estudarmos novas alternativas de tratamento de esgoto, né? Porque, como a gente, que nem a professora falou, esse estudo da professora, né, já é conhecido, a gente já conhece bastante, e a professora coletou pós-tratamento de esgoto, né? Então, e ainda assim, alguns antibióticos estavam presentes naquelas análises. E isso faz alguns anos, não muito, né? Grande parte dos tratamentos de esgoto no Brasil é feito por lodo ativado. Aí vai saber se ele é efetivo para essa virologia, né? Sim. Inclusive. Então, pode ser que seja um passo também para avançarmos nessa questão do tratamento, né? Do tratamento de esgoto. Para que... Pode falar, prof. Tantas alternativas estão surgindo, né? E grande parte do Brasil é feito tratamento com lodo ativado ainda. Pode ser que ele seja, ninguém sabe ainda porque estamos estudando, mas pode ser que ele seja efetivo para conter esse vírus e pode ser que o ciclo de vida dele também não seja tão intenso até chegar lá. Exatamente. Mas passando pelo processo da água, o tratamento da água tem comprovado que o vírus não passa. Então, exatamente. A preocupação nossa maior seria mesmo para o esgoto. Mas essas coletas que nós estamos falando, como nós falamos desde o início, o nome desse programa é a possível contaminação. Então, quer dizer que não estamos comprovando que exista essa contaminação no esgoto. Que existe a presença do vírus, já foi comprovado que sim. Agora, o comportamento dele até chegar na destinação final desse esgoto ainda é um estudo. E isso que a gente quer agregar, a gente quer buscar comunidades, cada vez mais a comunidade científica, para ir atrás desse estudo. Gente, nós podíamos ficar falando aqui mais uma hora, prof. Porque... Sim, tem bastante coisa ainda que nós podemos marcar uma próxima, então, prof. Uma segunda parte. Segunda parte, porque tem algumas informações que a gente ainda não passou, né, para os nossos alunos, nossos colegas que estão assistindo, e que seriam importantes também, né? Que nós fizemos uma programação e fugimos dela um pouquinho, voltamos,
mas seria bem interessante fazermos novamente com novos estudos já. Isso com a tabulação já, né? Porque como foi Exatamente. feito somente em abril, nós temos Sim, aí uma lacuna de maio até praticamente meio de junho, onde sim. nós podemos. Quero agradecer, professora Márcia, imensamente a sua presença, a Imagina. sua colaboração e a todos que nos ouviram. Obrigada pela audiência e Imagina. até a próxima. Obrigada, professora, pela oportunidade. Desculpa atropelar um pouco o assunto aí, fugir um pouquinho, mas precisando, a professora sabe que pode contar comigo. E Até a abraço para próxima. todo mundo. Até o próximo encontro. Até.